Bem, nesse vídeo eu vou tratar com você o tema sobre potenciação e posteriormente a notação científica. Então, na verdade, aqui o objetivo é fazer um condensado do que foi abordado na primeira apostila, ou seja, na apostila de potenciação e notação científica. Então, eu vou abordar algumas propriedades e alguns exercícios. Então, me acompanhe. Nós chamamos de potenciação toda expressão do tipo A elevado a N, que é igual a A vezes A vezes A vezes A, quantas vezes for o valor do N. Este A aqui é qualquer número real diferente de zero. Então o A não pode ser zero. E o N, nessa situação, é qualquer número inteiro. Ou seja, número inteiro são números positivos e negativos, que não sejam escritos em forma de fração, de dízima periódica simples, né? Ou composta, ou números irracionais. Então, vamos exemplificar aqui, vamos fazer alguns cálculos aqui exemplificando isso. Vamos supor que eu tenha, como exemplo, 2 elevado a 3. Então, o que é 2 elevado a 3? O 2 aqui é a base, e esse 3 aqui é o nosso expoente. Então, o que significa 2 elevado a 3? Significa que eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, obtendo assim o 8, certo? Um outro exemplo. Vou pegar uma fração. Geralmente o pessoal sempre tem dúvidas, né, quando envolve frações. Deixa eu dividir aqui o nosso quadro. Supondo que eu tenha aqui, deixa eu colocar aqui primeiro a letra A, a letra B. Vamos supor que eu tenha 1/3 elevado ao cubo. 1/3 elevado ao cubo é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, você vai multiplicar os numeradores entre si, então 1 vezes 1 vezes 1, e os denominadores. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Então o processo é bem simples, você tem que ficar muito atento com os sinais, com as operações que vão aparecer. Vou colocar aqui um outro exemplo, utilizando aqui um pouco de álgebra, supondo que eu tenha x ao quadrado, isso elevado a 3. Então, x ao quadrado elevado a 3 é x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho esse x repetindo quantas vezes? Eu tenho o x repetindo 6 vezes. Você vê que não é necessário fazer esse produto de fatores. Como exemplo aqui da letra B, se eu coloco o 2/3 elevado ao quadrado, como eu havia dito, não é necessário você colocar 2/3 vezes 2/3. Basta você fazer 2 elevado a 2, que é 4, 3 elevado a 2, que é 9. Dessa forma, a gente ganha um pouco de tempo nessas operações. Agora eu vou abordar algumas das propriedades das potenciações, ou melhor, algumas propriedades das potências, né, que podem facilitar os nossos cálculos. Então eu vou apresentar aqui, não é necessário que seja na ordem do material. À medida que eu for abordando aqui, eu vou enumerando. Então a primeira propriedade é o produto de potência de mesma base. Deixa eu só apagar aqui os nossos cálculos para ganhar um pouco mais de espaço. Rapidamente eu apago. Voltando aqui, então a primeira propriedade. Só um minutinho. Isso. Então trocando aqui de caneta eu tenho como primeira propriedade o produto de potência de mesma base. Deixa eu colocar aqui. Primeira propriedade. A elevado a N vezes A elevado a M. Isso é igual a A elevado a N mais N. Tenho certeza que você deve lembrar dessa propriedade. Como exemplo, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Eu tenho, então, 2 elevado a 3 mais 4, que é 2 elevado a 7. Trabalhando um pouco aí com expressões de polinômios, eu tenho aqui A mais B vezes A mais B. Opa, esse primeiro que é A mais B está elevado a X. E esse outro aqui é x mais 3. Então eu tenho a base A mais B elevado a X
mais x mais 3, que é o expoente da outra base. Então, isso aqui ficou a mais b elevado a x mais x, 2x mais 3. Nossa, eu vou aproveitar esse momento também e lembrar com você que quando eu tenho x mais x, isto é 2x. E quando eu tenho x vezes x, isto é x ao quadrado. Isso aqui também é um erro muito comum que o pessoal costuma fazer durante as avaliações, durante os estudos. Uma segunda propriedade. Então, a segunda propriedade. Eu tenho aqui o quociente de potência de mesma base. Então, eu tenho a elevado a n dividido por a elevado a m. Isto é, a elevado a n menos m. Ou seja, eu conservei a base e subtraí os expoentes. Como exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 5. Então, eu tenho 2 elevado a 3 menos 5, ficou 2 elevado a menos 2. A elevado a 6 dividido por a elevado a 4 é igual a elevado a 6 menos 4, que é a elevado a 2. Um último exemplo é 2 elevado, uma fração, 2 sétimos sobre 2 terços. Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: 2 sétimos dividido por 2 terços. Conservo a base, subtrai o expoente, 7 menos 3, eu tenho 2 elevado então a 4. Uma próxima propriedade é a chamada de potência de potência. Se eu fazer a divisão do quadro, então eu tenho aqui como terceira propriedade a potência de potência. Ou seja, a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Exemplos. 2 elevado a 3 elevado a 6. É a mesma coisa que 2 elevado a 18. Por quê? Porque 2 elevado a 3 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 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 2 elevado a 3. Dessa forma, eu conservo a base e somo o expoente. 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12, mais 3 é 15 e mais 3 é 18. Viu como ficou fácil aplicar essa propriedade para resolver exemplos dessa forma? Finalizando aqui essa propriedade, eu posso ter, então, aqui, 2 terços elevado a menos 2, e isso elevado a 4. Então, eu conservo a base, que é 2 terços, e multiplico o expoente. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais uma propriedade. Vamos ajustar aqui o nosso quadro. A próxima propriedade é chamada de potência de um produto ou potência de um quociente. Você vai verificar posteriormente que ao trabalhar com essa propriedade, ela vai facilitar muito nas operações aritméticas. Então, eu tenho aqui como quarta propriedade a vezes b elevado a m, que é a mesma coisa que a elevado a m vezes b elevado a m. Exemplo. 2 vezes 5 elevado a 4. É a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. A elevado a 3 vezes b elevado ao quadrado. É a mesma coisa que a elevado a 3 elevado a 2 a elevado a 3 elevado a 2 é a elevado a 6 vezes b elevado ao quadrado. Aqui, ó, no a elevado a 3 ficou então assim, a elevado a 3 elevado a 2. Por isso que eu tenho a elevado a 6. Um outro exemplo. X elevado ao quadrado vezes b elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado elevado a 2 é x à quarta potência, vezes b ao cubo elevado a 2 é b à sexta potência. A outra propriedade, que é a continuação dessa, eu tenho a dividido por b, tudo isso elevado a m. Então, dessa forma, eu tenho que lembrar, né, que o b aqui não pode ser zero, porque esse quociente ele pode ser expresso também em forma de fração.
E para existir uma fração, não existe, né, denominador igual a zero. Ou melhor, a gente não divide por zero. Então ficou 2 dividido por 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 terços dividido por 5 terços. Um outro exemplo. X ao quadrado dividido por b ao cubo elevado a 2. Então eu tenho x à quarta potência dividido por b elevado a 6. O último exemplo para essa propriedade, vou trabalhar com fração, supondo que eu tenho aqui 1 terço dividido por 1 quinto. Tudo isso elevado ao cubo. Então eu tenho 1 terço ao cubo dividido por 1 quinto ao cubo. A próxima propriedade, ela também vai ser bastante útil na resolução de alguns problemas. Acredito que você deve lembrar dessa propriedade, é que todo número, né, diferente de zero elevado a zero é 1. Então ficou aqui. Então, de novo, tenho aqui a elevado a zero é 1. Independente de que esse a seja um número inteiro, fracionário, natural. Exemplos. Menos 1 terço elevado a zero é 1. 4 elevado a zero é 1. Ou qualquer expressão elevada a zero é 1. Exemplo de uma expressão. X ao cubo mais y ao quadrado mais ab elevado a zero. Isso aqui vai ser 1. Uma outra propriedade. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, por exemplo, 0 elevado a 1 é 0. 3 elevado a 1 é 3. 4 elevado a 1 é 4. A mais B elevado a 1 é A mais B. Então, fica atento com esses detalhes. Vou destacar também uma outra propriedade. Vou até mudar de cor aqui. Todo número elevado a menos 1 é seu inverso. Então, a elevado a menos 1 é o mesmo que a elevado a 1. Exemplos. 2 elevado a menos 1 é 1/2. Veja que o inverso do número não muda o seu valor, não muda o seu sinal. Menos 3 elevado a menos 2 continua sendo menos 1 terço elevado ao quadrado. Um outro exemplo, em forma de fração. 3 quintos elevado a menos 1. Isto é 5 terços, que é o inverso de 3 quintos, elevado a 1, que é 5 terços. Outro detalhe que está explicado na apostila que eu também vou destacar com você, é os números elevados. Essas são potências com expoente par e com expoente ímpar. E é bem simples de entender. Vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Se eu tenho aqui 2 elevado a 3 é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, observe que quando o número está entre parênteses e está elevado a um expoente par ou ímpar, não há problema nenhum, porque o número positivo, o seu resultado em forma, né, o seu resultado continua sendo o quê? Positivo. O problema está quando o número tem um sinal negativo. Então, eu tenho aqui menos 2 elevado ao quadrado e menos 2 elevado ao cubo. Ora, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Dessa forma, eu tenho menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, eu tenho menos 8. Então, a regra geral é o seguinte. Quando eu tenho um número qualquer elevado a um expoente par, o seu resultado fica sempre positivo. Lembrando que esse número tem que estar entre parênteses. Quando eu tenho um número entre parênteses elevado a um expoente ímpar,
o resultado é o mesmo da base. Se a base é positiva, o número fica positivo. Se a base é negativa, o número fica negativo. Exemplo. Menos 1 elevado a 3. Então, expoente ímpar, base negativa. O resultado vai ser negativo. Então, menos 1 elevado a 3 é menos 1. 1 elevado a 3. Expoente ímpar, base positiva. Então, continua positivo. 1 elevado a 3 é 1. Então, eu espero que você, com essas propriedades, consiga resolver e aplicar, né, nas suas disciplinas aqui do ensino superior, consiga aplicar na resolução dos problemas apresentados, principalmente na área do cálculo, seja do cálculo 1, no cálculo 2, cálculo 3, tanto na química como na física e também na matemática aplicada. Agora, para finalizar esse pequeno vídeo, eu vou abordar também a notação científica, que é muito utilizada em várias ciências, né, nas operações realizadas. Então, eu tenho aqui. O que é notação científica? Notação científica é escrever um número em forma de fatores, onde o primeiro fator é o número que está entre 1 e 10, e o segundo fator é uma potência de base 10. Aí você vai me perguntar, mas o que é isso então? Veja, eu tenho esse número aqui. Supondo, eu tenho 4.000. 4.000 é um número muito grande. Eu quero representar em forma de notação científica. Então você vai lembrar o seguinte, que a vírgula está aqui. Está à direita do zero. Para que eu tenha isso aqui em forma de dois fatores, onde o primeiro é o número que está entre 1 e 10, e o segundo é uma potência de base 10 elevada a alguém, veja o que vai acontecer. 4.000 é a mesma coisa que 4 vezes 1.000, que é também a mesma coisa que 4 vezes 1.000 é 10 elevado a 3. Então, a notação científica de 4.000 é 4 vezes 10 elevado a 3. Mas para não ter que fazer esses vários cálculos, o que a gente pode fazer? 4.000 é igual, então, a 4 vezes 10 elevado. Você vai observar que a vírgula caminhou 3 casas para a esquerda. Então, eu acrescento na potência ali o expoente mais 3. Então, é 4 vezes 10 elevado a 3. Um outro exemplo. 6.000, ou melhor, 60.000. Eu vou caminhar com a vírgula que está à direita do zero, 1, 2, 3, 4 casas, obtendo assim 6 vezes 10 elevado a 4. Um outro exemplo, 23,49 vezes 10 elevado a 7. Quero transformar esse número em notação científica. Então, a vírgula vai caminhar uma casa para a esquerda, para que eu obtenha 2,349 vezes 10 elevado. Se eu caminhei uma casa para a esquerda, eu acrescento 1 positivo no expoente. Então, 7 mais 1, 8. Então, dessa forma, eu tenho esse número em forma de notação científica. E com o expoente negativo? Então, vamos trabalhar aqui, deixa eu mudar de cor, com 0,004. Isto aqui é a mesma coisa que 4 sobre 1.000, que é 4 sobre 10 elevado a 3. Aplicando as propriedades potências, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que quando o numerador ou denominador muda, né, ele vai de cima para baixo ou de baixo para cima, né, falando uma linguagem mais simples, ele muda o expoente. Então, 0,004 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 3. Regra geral, a vírgula está aqui nesse ponto que eu estou destacando, ela vai caminhar para a direita 3 casas, 1, 2, 3. Dessa forma, eu acrescento na base 10 menos 3. Então, ficou 4 vezes 10 elevado a menos 3. Um outro exemplo, 0,00023. Em notação científica, a vírgula vai caminhar para a direita 4 casas. Então, eu tenho 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, fazendo um pequeno resumo, quando a vírgula caminha para a esquerda,
eu acrescento valores positivos a esse expoente, ao expoente da base 10. Quando a vírgula caminha para a direita, eu acrescento valores negativos a expoente. Vou dar aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha algumas operações. Deixa eu colocar aqui. Operações. Letra A eu tenho aqui 4 vezes 10 elevado a 4, por exemplo, vezes 2,3 vezes 10 elevado a 6. Eu quero isso aqui escrito em forma de notação científica. Então, como que eu vou fazer? Eu vou organizar 4 vezes 2,3 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 6. Eu organizei os fatores 4 vezes 2,3 e, posteriormente, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 6, para ficar mais fácil de você entender o que eu vou fazer. Então, eu tenho agora 4 vezes 2,3 é a mesma coisa que 2,3 vezes 4, 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8 com 1, 9. Então, eu tenho 9,2 vezes 10 elevado. Conserva a base como expoente. 4 mais 6, 10. Então, eu tenho aqui a notação, esse resultado em forma de notação científica. Um outro exemplo, supondo que eu tenho aqui 1,31 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 2,1 vezes 10 elevado a 4. Então, isso aqui vai ser igual. Você pode observar que eu tenho um quociente, mas no numerador e no denominador eu tenho produtos, eu tenho fatores. Primeiro, esse 10 elevado a 4 que está em cima pode cancelar com 10 elevado a 4 que está embaixo. Eu simplifiquei 10 elevado a 4 com 10 elevado a 4, obtendo assim 1. O que sobrou? Sobrou 1,31 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 2,1. Isso é igual. Vou transformar isso aqui no quociente. Então, eu tenho 1,31 sobre 2,1 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo essa operação, 1,31 dividido por 2,1, nós temos, então, 1,31 dividido por 2,1. Nós obtemos 0,6238. Então, isso aqui ficou igual 0,6238 vezes 10 elevado a menos 6. Eu nem vou preocupar nesse momento em fazer arredondamento. Transformando esse número em notação científica, deixa eu corrigir esse expoente aqui, ficou assim, a vírgula então vai caminhar uma casa para a direita, ficando 6,23 vezes 10 elevado. Como ela caminhou uma casa para a direita, eu acrescento um negativo ao expoente. Então, menos 6 menos 1, menos 7. Acredito que deu para você entender basicamente como se faz essas operações mais simples, né? Agora eu espero que você faça sua avaliação qualitativa, posteriormente sua avaliação somativa e passe para o módulo 2. Até o próximo módulo, então, pessoal.